No vídeo de hoje vamos utilizar o módulo de criação de blocos do PSMU. Para isso, vamos utilizar o sistema modelado no vídeo anterior como base. Caso não tenha visto, recomendamos que assista para que tenha a melhor experiência possível com o PSMU. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar. Primeiro, como vamos realizar alterações no sistema que provocarão mudanças nas variáveis, devemos retirar o snapshot inserido no vídeo anterior. Limpe a simulação e acesse a configuração do snapshot. Altere o modo de inicialização para normal. Agora vamos criar nosso bloco. O bloco que vamos criar terá a função de substituir a lógica que modelamos para esse sistema, ou seja, recebendo os tempos de chaveamento determinados na runtime, comparará com o tempo de simulação percorrida e entregará um sinal para as chaves do sistema, sempre verificando se o tipo de operação, seja ela de retirada ou religamento de acordo com a chave ON e OFF. Para isso, acesse a aba Outros recursos. Selecione a Criação de blocos e escolha a opção Criador de blocos código. Esta ferramenta está disponível nas versões mais completas do software. Caso não tenha acesso, entre em contato com nossa equipe de suporte em suporte@comprove.com.br. Comece personalizando seu bloco. O módulo de criação de blocos do PSMU possui várias ferramentas para realizar esta tarefa. Aqui você determinará as dimensões de seu componente. Poderá inserir textos, adicionar imagens de blocos já existentes, desenhar formas geométricas, colocar outras imagens. Poderá alterar também o tamanho e o posicionamento de cada parte do desenho. Com as formas inseridas, poderá editar seus ajustes como cor ou espessura da borda na caixa de parâmetros. Para adicionar um texto, clique no primeiro ajuste da ferramenta Texto e digite o que desejar. É possível também girar no sentido horário e anti-horário. Outra opção interessante para seus desenhos são as ferramentas de espelhamento, onde pode inverter alguma imagem tanto verticalmente quanto horizontalmente. Alterar a ordem do componente do desenho, recortar, copiar, colar ou excluir qualquer forma. Com o bloco desenhado, vamos definir os nós de entrada e saída. Adicione novos nós clicando neste mais em verde. No nosso caso, serão 5 nós de entradas. Sendo eles tempos de chaveamento do disjuntor, seccionadoras, bypass, além do timer para comparação e o sinal de chave ON e OFF. Na coluna tipo, defina se o nó será de entrada ou saída e se será de corrente ou tensão. É bom destacar que os valores do sistema de controle são interpretados como tensão pelo PSMU. Na coluna posição, você definirá qual posição este nó será colocado. Repare bem no desenho do componente. Perceba que existem números que estão em volta do bloco. Estes números representam as posições que são possíveis adicionar nós.
A última coluna define por quantos passos de tempo cada nó armazenará os valores de cada variável. Adicione mais 3 nós, que serão nossas saídas. Uma para o disjuntor, outra para seccionadoras, e a última para bypass. Lembre-se que os sinais de controle são analisados como tensão. Iremos posicionar essas saídas no canto direito do bloco, ou seja, nas posições 15, 13 e 11. Você poderá definir o autor, a versão e o nome do componente, além de inserir um comentário sobre ele. Criaremos um parâmetro para preparar o nosso bloco para o próximo vídeo, que é sobre o módulo de análises estatísticas. O parâmetro será um atraso randômico para fechar cada chave. A ideia deste parâmetro é simular um atraso mecânico que cada fase terá após receber o sinal de fechamento. Insira o parâmetro, defina um nome para ele. Na coluna grupo, você poderá separar os ajustes em categorias diferentes. Escreva uma descrição para facilitar ao usuário entender qual o objetivo do parâmetro. O ajuste do tipo é utilizado para definir se o parâmetro receberá um número real, inteiro, booleano ou um combo de opções pré-definidas. Escolhemos booleano, pois este ajuste irá definir se a função de atraso será ou não ativada. Por padrão, vamos definir que o retardo no fechamento está ativado. Agora vamos à aba Código. Com o PSMU podemos criar componentes com as linguagens C# ou VB.NET. Também disponibilizamos ao usuário alguns comandos básicos que podem ser visualizados clicando em Código Default. Estes comentários trazem comandos padrões específicos do PSMU, demonstrando como podemos chamar variáveis de saída ou entrada, acessar parâmetros definidos pelo usuário, obter valores do passo de tempo anterior, entre outros pontos. Para ganharmos tempo, vamos acelerar este momento em que criamos o código. Caso deseje copiar, o código está na descrição do vídeo. Para conferir se a sintaxe do seu código está correta, clique em Compilar código. Pronto, agora vamos ajustar o sistema. Como desenvolvemos o componente para substituir o sistema de controle, exclua todos os blocos de nossa lógica, deixando apenas os links com os diais, o slider, chave on e off e o bloco de tempo. Também mantenha os liga-sinais que estão conectando com as chaves. Na aba Inserir, no grupo Blocos do usuário, adicione o bloco criado. Conecte cada componente com seus respectivos nós,
definidos na criação do bloco. No vídeo que está no card acima, comentamos várias funções que podemos obter das constantes. Uma muito interessante é a repetição da simulação por loop. Insira um bloco com valor constante no grupo Outros. No ajuste de seu valor, crie uma constante com hashtag mais o nome que definir. Na aba Loop, defina um loop para que nosso sistema se repita quantas vezes você determinar. Definimos o nosso para ser de 0 até 10, com o passo de 1, totalizando 11 cenários. Essas repetições serão interessantes para avaliarmos o parâmetro de atraso randômico que criamos. Um último ajuste que deverá fazer é ativar a abertura forçada de cada chave. Essa opção fará com que o componente abra imediatamente quando o sinal chegar. Caso não ative essa opção, o chaveamento só ocorrerá quando a corrente passar por 0. Inicie a simulação. Abra os outros casos clicando neles na janela de resultados. Podemos perceber que o chaveamento variou dentro da margem de 10 milissegundos, sem que fosse necessário alterar nenhum sinal do painel de controle. No próximo vídeo que está aparecendo na tela, iremos utilizar o módulo estatístico do PSMU. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo.